Olá, pessoal. Olá, Gui. Olá, Thalia. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai receber aqui o professor Gerli Nunes para falar sobre viés do algoritmo, economia comportamental e especificamente responder à pergunta: o juiz robô é neutro? Né? Olá, Emerson, tudo bem? Tudo bem, Isabela, Eduardo? Olá, Gerli. O Gerli já entrou, o professor está aqui. Vou esperar ele chamar aqui para participar e aí a gente já inicia aqui o nosso assunto. Vamos visualizar aqui. Tá conectando aqui, pessoal. Olá, Heloísa. Tá me vendo, Bia? Olá, professor. Tô ouvindo, mas a imagem ainda não apareceu aqui para mim. Tá conectando? Pois é, problemas de conexão. É. Peraí, vou Tá sair e vou carregando entrar de aí? novo. Tá bom então. Fico no aguardo aqui. Olá, João. Olá, Humberto. Deixa eu cancelar aqui. E o professor vai pedir para entrar de novo. Olá, Leatrice Franciele, vamos ver aqui. Transmitir ao vivo. Olá, Luísa, tudo bem? Agora sim. Tá me Olá, vendo? professor Gerli, tudo bem? Tudo bom, Bia? E você? Tudo ótimo também. Que bom te ter aqui nesse projeto, né, sobre análise econômica, interfaces. Eu sei que tu também és um estudioso da análise econômica, principalmente a análise econômica comportamental. Né? E é uma honra contar contigo nesse projeto do Interface da Análise Econômica. E a nossa ideia aqui é basicamente ter um bate-papo e responder a pergunta do nosso card, se o juiz robô é neutro ou não, né, Jerry? Exatamente. Bem, Bia, primeiramente queria te agradecer muitíssimo. Olha, o Marcos já está aqui fazendo, já marcando a sua presença aqui. Um É abração para o verdade. Marcos, um querido amigo. É uma alegria estar aqui para você, para falar um pouquinho, né, de um aspecto que eu encampo da análise econômica, que é a questão da psicologia comportamental e do estudo dos vieses, que você também é uma referência nacional no tema. Então, uma alegria poder aqui estar conversando com você e Bondade sua, conversar, na Jerry. verdade, e falar desse próprio estudo em torno da tendência do que eu venho chamando de virada tecnológica no direito processual, para, Uhum, em alguma medida, tentar tematizar uma utilização cada vez mais recorrente do emprego de automação e de inteligência artificial propriamente dita no âmbito auxiliar decisório no âmbito dos tribunais, e em que uhum, medida que, nesse âmbito de decisões sensíveis, que são, por exemplo, as decisões jurídicas, nós estaríamos diante de uma possibilidade desses chamados juiz robô ou desse emprego decisório auxiliar, o emprego de, em especial de IA, e quais seriam os riscos em torno disso. Então, eu acho que a gente precisa, nesse tempo muito curto que a gente tem aqui, tentar uhum, ofertar aqui para os seus seguidores uhum, algumas, algumas considerações para a gente refletir sobre o tema, que na verdade é um tema que me parece que ainda é pouco sondado e que às vezes a gente não se preocupa com alguns riscos e acaba sendo imerso por uma preocupação precípua da perseguição de uma eficiência, às vezes em termos de métricas, de produtividade, dentro, em especial, do Poder Judiciário, que, por óbvio, vivencia uma crise muito consistente, mas que a gente uhum, precisa pensar um pouco em que medida que essas tendências da tecnologia elas podem auxiliar ou, né, minto, elas podem auxiliar, não há dúvida, isso é uhum, indiscutível, mas a gente precisa colocar algumas balizas, alguns uhum. pressupostos para que nós consigamos fazer isso de um modo correto. Uhum. Eu vejo que o senso comum, assim, né, é de que tem muita gente falando sobre inteligência artificial, o uso da inteligência artificial de algoritmo no judiciário,
e como se isso só trouxessem coisas boas, né? Não que não traga e não que não vá trazer, mas até que ponto e como. E eu vejo também uma confusão, algo meio generalizado, assim, entre os conceitos de algoritmo, de inteligência artificial. Todo mundo fala, mas é algo assim que falta ali a tecnicidade, às vezes, até para a gente compreender as dificuldades que eventualmente a gente vai enfrentar, principalmente os advogados, com o uso da inteligência artificial ou de algoritmos no âmbito do judiciário, né, Jerry? Exatamente. Na verdade, a gente precisa fazer duas contextualizações meio básicas para o seu público, para que eles comecem a entender, em alguma medida, esse impacto da tecnologia, primeiro, na nossa vida. E esse impacto da tecnologia, ele entra na nossa vida e começa a moldar a sociedade de um modo mais consistente a partir ali do início dos anos 2000. Porque ali no início dos anos 2000, as grandes empresas de tecnologia, notadamente o Google, ele vivenciou uma crise na medida em que ele oferecia principalmente serviço de busca. Só que a empresa começou a entrar numa situação de crise e aí eles tiveram um start muito perigoso, ou seja, eles começaram a verificar que eles tinham acesso a uma quantidade de dados que todos nós, cidadãos, ofertávamos, e eles poderiam usar essa quantidade de dados para começar a vender um tipo de serviço para as empresas, e nas quais nos usavam principalmente como objeto de coleta de dados. Então, hoje todo mundo sabe e que quando você faz uma pesquisa qualquer no Google, você automaticamente, na sequência, entra, por exemplo, aqui no Instagram e começa a sofrer uma overdose de campanha publicitária daquilo que você acabou de pesquisar. Isso se deu por conta desse movimento de 2000 a 2004 no Google. E qual que é a questão? É que, além deles perceberem que eles poderiam usar os nossos dados para nos mapear e para nos hackear, eles empregaram todo o conhecimento da psicologia comportamental lá desde os estudos princípios do Kahneman e do Tversky, que você já fez, inclusive, inúmeras falas aqui no seu canal, explicando, inclusive, a questão dos automatismos mentais, dos viés cognitivos, do modo como a gente trabalha com viés confirmatório, etc, etc. Mas eles pegaram esse conhecimento para, utilizando dos nossos vieses, começar a oferecer um tipo de marketing direcionado para nós. E isso gerou, então, uma percepção que virou meio que uma tônica do emprego de tecnologia, qual seja, eles viram que a partir de uma quantidade de dados que eles tinham, e eles tinham muitos dados nossos, que na medida a gente usa o Google para praticamente tudo, aqui mesmo a gente está usando em alguma medida alguma ferramenta típica, né? Eles viram que a partir desse conjunto de dados, eles podiam usar o emprego de um tipo de campo da tecnologia, que é o campo da inteligência artificial, para tentar fazer um mapeamento dos nossos dados. A partir desse mapeamento dos nossos dados, estabelecer os padrões nossos de comportamento e oferecer um tipo de marketing direcionado para nós com o objetivo de nos induzir a um determinado comportamento no caso de compra. Uhum. E eles, então, a partir desse momento, a tecnologia ela parte de um pressuposto, qual seja, eu consigo, a partir da análise de um conjunto de dados, que a gente chama de Big Data, eu consigo parametrizar esses dados para, a partir desse conhecimento, eu fazer inúmeras coisas. Resolver inúmeros problemas, e no caso do Google, no primeiro momento ali, era o de vender produtos e de nos tornar, na verdade, objeto de captação de dados. Todos os pesquisadores e os críticos, eles vão nos chamar, vão falar que nós deixamos, nesse momento, de ser cidadãos e nos tornamos objeto de captação de dados, e isso gerou qual o impacto? O impacto que, na verdade, os usuários propriamente, os destinatários de Google, dos grandes empresas, do Facebook, do Instagram, que em tese são gratuitos, na verdade são as empresas que usam dessas plataformas para ter um tipo de informação hackeada de nós para fazer inúmeras coisas. E mais recentemente, aqui nos anos 2010 para frente, inclusive está tendo impacto na própria estrutura do controle de eleições. E a gente pensa ali no caso de Cambridge Analytica, mas Cambridge Analytica usou uma tecnologia de 10 anos atrás. Para aqueles que não sabem, essa empresa auxiliou na campanha eleitoral do Brexit para a Grã-Bretanha se manter ou não no bloco europeu, e no caso na eleição americana do Trump. Então eles ajudaram isso para induzir as pessoas a votarem a partir de um tipo de marketing direcionado. Mas qual que é a questão importante desse momento?
Esse momento estabeleceu a ideia de que a inteligência artificial é entendida como esse grande campo, que usa um tipo de tecnologia que é basicamente estruturada de qual modo? Ela resolve problemas direcionados. É o que a gente chama de inteligência artificial fraca, no qual eu pego um conjunto de dados, eu os parametrizo, uso um passo a passo matemático, que eu chamo algoritmo, para criar um outro algoritmo, um outro passo a passo matemático para resolver um problema. Esse segundo passo a passo matemático a gente chama de modelo ou algoritmo de IA, que pode usar uma série de tecnologias, pode usar árvore decisória, rede neural, que é a mais costumeira. E a partir disso eu consigo chegar a uma resposta. Isso pode ser uma resposta singela, como, por exemplo, saber qual que é o nosso comportamento de compra ou as nossas preferências em termos de compra. Pode ser uma coisa simples, como, por exemplo, destravar um celular, como a gente usa reconhecimento biométrico para poder acessar a tela do nosso celular. Todas essas inteligências artificiais, elas resolvem problemas direcionados. Elas são agentes especialistas para resolver problemas pontuais. Não existe ainda no mundo, e nem a projeção a curto prazo, de eu ter o que a gente chama de superinteligência ou IA forte, ou IA geral. Seria uma coisa lá, filmes de ficção científica lá, Exterminador do Futuro, Skynet. O Hall do 2001, Odisseia no Espaço. Isso não existe, o risco não é esse. Só que esse momento trouxe um impacto, ou seja, eu posso usar a inteligência artificial para parametrizar dados e resolver problemas. Dessa ilação que esse movimento ali dos inícios dos anos 2000 gerou, isso foi impactando uma série de áreas, inclusive com ampliação do volume de dados que a partir de 2003 nós começamos a gerar nas redes. Costuma-se dizer, inclusive, que a partir de 2003, a cada 2 anos, nós produzimos a quantidade de dados que a humanidade gerou desde o seu surgimento. E a projeção é que em 2021 a gente a cada 2 horas gere essa mesma quantidade de dados. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui nessa live, tem 500 milhões de lives acontecendo, tem palestras acontecendo, você está transferindo dados o tempo todo, fazendo pesquisa, dando likes, compartilhamentos. E percebam, as redes, na verdade, elas não são redes sociais, elas são, na verdade, bolhas algorítmicas que são programadas em conformidade com os nossos vieses cognitivos. Então, elas são criadas para nos gerar, como se diz, dopamina. É para nos gerar engajamento para a gente ficar muito tempo aqui para consumir cada vez mais produto. Então, a lógica é essa. Então, você tem no seu feed 80%, 90% de informações que confirmam as suas pré-compreensões e um percentual pequeno que, na verdade, é o contrário para você ter uma falsa noção que tem a versão completa da realidade. Mas o filtro de bolha das redes não permite que você tenha uma compreensão adequada de todo o sistema. E por que eu estou falando disso? Porque essa ideia começou a impactar várias áreas. E, recentemente, essa ideia de eu poder usar uma inteligência artificial que parametrize dados e me dê respostas chegou ao direito. E quando essa ideia de que, a partir do momento, eu pego um conjunto de dados, desestruturado ou estruturado, ou seja, marcado ou desestruturado, um conjunto amorfo, por exemplo, de decisões de um tribunal, que a gente chama de corpus. Eu pego esse conjunto de dados de sentenças, acordos do tribunal. Se eu consigo usar um tipo de tecnologia desse tipo, não importa qual modelagem eu vou utilizar, e eu consigo fazer uma análise dessas decisões, eu consigo chegar a um padrão médio de decisão dos juízes, e alguns vão querer que esse tipo de algoritmo, com esse tipo de potencialidade, ela possa auxiliar o juiz no trabalho decisório. E isso que pode parecer, num primeiro momento, algo de uma, digamos assim, quase uma coisa fictícia ou de ficção científica, isso já acontece, com função auxiliar em vários lugares do mundo. O exemplo mais emblemático é no campo criminal, porque isso está sendo utilizado por aquilo que vem se convencionando chamar de policiamento preditivo, que basicamente seria o quê? Você usar determinados tipos de inteligência artificial de reconhecimento de imagem para conseguir verificar, primeiro, identificar pessoas e, em especial, promover policiamento ostensivo em zonas de maior índice de criminalidade. Então, é o que a gente chama de emprego de inteligência artificial. A empresa mais impactante disso no mundo é a empresa chinesa. Inclusive, vou creio que você com certeza sabe disso, mas talvez os seus seguidores não saibam. A China, ela mantém um nível de controle
de policiamento preditivo da sociedade inteira. Então, eles, a cada local que você vai, você é controlado por uma câmera nas cidades grandes, como Beijing, como Pequim. Você faz compras com a sua face. Então, não tem mais cartão de crédito. Você sorri para a máquina, ela já computa que você fez uma determinada compra, porque ele já tem um nível de sofisticação de reconhecimento facial muito consistente. Então, esse é um emprego de IA. Um outro emprego de IA no âmbito de decisões propriamente judiciais é um emprego, por exemplo, que vem sendo levado a cabo em vários países para fazer aquilo que a gente chama de análise de risco dos detentos. E aí a gente chega no exemplo mais emblemático, que é inclusive o que dá margem aos maiores debates em torno do que a gente vai chamar, como você bem ponderou no início da nossa live, de algorithmic bias ou viés algorítmico, que na verdade não é próprio, o termo não seria o mais correto, apesar de eu usá-lo inclusive em textos. Na verdade é um viés do modelo algorítmico utilizado para chegar a uma decisão. E basicamente o que essa análise de risco ela faz? Se você é preso nos Estados Unidos, existem algumas empresas privadas, e a mais conhecida de todas é a Northpoint, que criou um modelo de IA para fazer análise de risco dos detentos, que se chama Compass. Esse Compass, ele basicamente faz o quê? Ele entrega para o juiz criminal, nos Estados Unidos, em vários estados da federação, um score que na hora que você chega lá, se apresenta perante o juiz, e quando você chega e se apresenta para o juiz coloca seus dados lá, e ele te dá a IA, a inteligência artificial, ela dá um score de risco de periculosidade. Com base nesse score, que é uma tabela sofisticada, por óbvio, o juiz defere ou indefere medidas de habeas corpus, de liberdade provisória, etc, etc. Ou seja, perceba que tudo está ligado àquela noção inicial que eu fiz para você, lá do início dos anos 2000, ou seja, a ideia que eu posso parametrizar dados para reduzir a incerteza da vida. Basicamente é isso que está por detrás da lógica algorítmica, que você acredita que por um âmbito de uma análise completa de muitos dados, você vai conseguir chegar a um nível de precisão, que é o que a gente chama no âmbito da tecnologia de acuidade, e com base nesse critério eu vou chegar a uma segurança daquela decisão ser uma decisão boa, uma decisão correta. Ou seja, quase uma decisão neutra, que é a nossa pergunta de fundo ao fim e ao cabo. A questão é que essa análise de risco, com base nesses dados, ela parametrizou dados do passado, basicamente quais dados, no caso do Compass. Ele pegou decisões de análise de risco de magistrados humanos, parametrizou as decisões, julgou os dados lá, e com base nesses dados o juiz ele começa a analisar se concede ou não concede. A questão é que nos anos de 2015 e 2016, uma agência jornalística de nome ProPublica, ela fez uma pesquisa sobre o uso desse Compass na justiça criminal americana. E ele chegou à alarmante conclusão de que, com base nas análises, o Compass ele aumentava o nível de periculosidade na análise técnica se a pessoa fosse negra ou se a pessoa fosse latina. E quando se chegou a essa conclusão, a ProPublica já deu uma notoriedade muito grande a isso. E passado alguns anos, em 2017, uma matemática de nome Kate O'Neill publicou um livro, que é um livro que eu recomendo que todos leiam, que chama Weapons of Math Destruction, que é Armas de Destruição Matemática. Ela não é do direito, mas ela inclusive faz essa narrativa do Compass e outras, inclusive, análises de emprego do direito desses algoritmos, desse tipo de tecnologia. E ela chegou à conclusão, e esses trabalhos todos empíricos mostraram que a inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados que a alimentam. De modo que, se eu não fizer um tratamento dos dados, simplesmente eu colocar os dados humanos ali e colocar o algoritmo para estabelecer um padrão, ele vai chegar a um padrão. Só que há uma chance enorme desse padrão ser um padrão preconceituoso. Isso tem um lado positivo, ou melhor, isso nos dá uma informação positiva, mas nos dá uma informação muito perigosa. Ou seja, a informação positiva é que eu consigo, a partir disso, chegar a uma conclusão que muitas vezes as pessoas que militam com o direito penal têm como percepção, mas que às vezes não tem uma prova, digamos, estatística e empírica disso. Ou seja, os juízes humanos são preconceituosos. E por isso, como você é um estudiosa de bias,
Você sabe, por exemplo, tem o viés estereótipo, que dependendo do modo como você estiver vestido ou se você se aparenta, automaticamente você gera para a pessoa uma percepção. Tem, inclusive, aquele efeito halo que as pessoas, aquilo que você gera nas pessoas na sua primeira percepção. Que, inclusive, tem um autor suíço que eu acho sensacional, que ele fala que quando você for pensar em se casar ou ter um relacionamento sério, você tem que pegar a qualidade mais impactante do seu parceiro ou parceira e cortar. Porque aquela característica gera o que ele chama de efeito halo. É quase como uma auréola que a pessoa tem. Inclusive, os estudos empíricos mais sérios mostram que, inclusive, uma das coisas que gera mais efeito halo é a beleza. Porque ele induz as pessoas a acharem que as pessoas são mais inteligentes, que as pessoas são mais simpáticas, por conta da beleza. Mas isso no campo criminal é problemático, que o juiz penal, às vezes, vê uma pessoa com uma determinada etnia ou uma determinada característica física, um modo como ela se veste, e já induz que aquela pessoa é criminosa, por exemplo. Então, o COMPES ele gera um dado importante, o dado de que nós conseguimos agora saber os juízes são preconceituosos, mas, ao mesmo tempo, ele gera um problema muito sério. Que se eu uso ele como fundamento único para decidir, e o juiz se embasa nessa decisão, e aí tem um problema daquilo que alguns vão chamar de machine bias. Alguns vão chamar de machine bias o próprio algoritmo de bias. Mas machine bias eu distingo que é, na verdade, o viés humano de acreditar nas máquinas. É o comportamento que, por exemplo, nós assumimos quando a gente pega o Waze para nos levar a um determinado local. Quase nunca a gente discute o caminho que o Waze nos ofereceu. A gente acredita que aquilo é uma informação neutra, precisa, extremamente bem estruturada, com muitos dados, e aquele é o melhor caminho que eu devo seguir. Só que nós já, pelo menos eu já caí em um bando de arapucas que o Waze me colocou porque ele me fez um trajeto e eu segui ele de modo irrefletido. Então perceba, quando a gente começa a perceber que esse tipo de tecnologia ela vai começar a embasar ou auxiliar o juiz em decisões sensíveis, como, por exemplo, a de manter uma pessoa presa, nós temos um problema sério. E para piorar, nesse caso do COMPES, aconteceu um evento, qual seja, um determinado cidadão de nome Eric Loomis, e esse caso todo mundo conta ele, então todo mundo que for falar de inteligência artificial provavelmente vai falar desse caso para você. O Eric Loomis porque é um caso muito emblemático. Ele foi preso e foi mantido encarcerado tão somente fundamentado no resultado do COMPES. Ele tentou verificar as informações pelas quais a fundamentação pela qual ele foi mantido preso. Não conseguiu. Recorreu para o Supremo Tribunal de Wisconsin. Não conseguiu. Fez um writ of certiorari, que grosso modo é um recurso extraordinário para a Suprema Corte. Foi inadmitido porque a Suprema Corte não quis ingressar nesse tipo de discussão. E eles ainda reduziram o problema à opacidade do código-fonte, que não tem nada a ver. Eu e você, ou melhor, eu estou falando de você me perdoe, mas assim, eu creio que você não seja analista do sistema. Eu sei que eu não sou. Então, se me mostrar um código de programação, eu não vou saber entender o que está listado. Isso é o que a gente chama de opacidade do algoritmo num certo ponto, que é o código-fonte. Só os técnicos vão ter alguma coisa. Nem os técnicos, às vezes, conseguem saber com muita clareza. Mas o nosso problema aqui no direito é a opacidade da decisão não ser explicável. Ela não ter transparência algorítmica. E aí nós começamos a um problema muito sério, Bia. Ou seja, a nossa crença de que a decisão do juiz robô é uma decisão neutra é uma crença muito perigosa. Porque isso está gerando no judiciário uma crença de que eu vou poder automatizar uma série de medidas ou usar propriamente IA, e aqui pontuo isso para o seu público. Quando eu falo de emprego de tecnologia, eu falo de 3 etapas. Uma primeira etapa é a etapa que, grosso modo, o Brasil vivencia há muitos anos, que é a etapa de virtualização das atividades processuais. Eu pego o que estava sendo feito em papel, de modo presencial, e coloco em plataforma. O PJE e as suas derivações. Ou agora, na pandemia, com a aceleração que gera toda uma discussão em torno, por exemplo, do emprego de videoconferência, quais são as perdas que a videoconferência gera, e inclusive isso tem a ver com bias também, porque existem estudos que mostram que a capacidade, por exemplo, de um testemunho olhado pela tela, ela cai de 30% a 40% em relação a uma testemunha dizendo perante o juiz. Isso é demonstrado. Ou seja, há uma perda da capacidade de persuasão em tela.
Então, isso é um problema, mas a gente está em uma primeira etapa, virtualização do processo. Tem uma segunda etapa, que é a etapa de automação, que é muito relevante. É eu pegar atividades repetitivas e criar e usar até, mesmo que de modo muito limitado, IA, inteligência artificial, para auxiliar. É o caso, por exemplo, de um classificador como o Vitor, do Supremo Tribunal Federal. Ele é um classificador, ele pega o recurso, lê através de um tipo de IA, que é processamento de linguagem natural, e associa esse recurso a um tema de reflexão geral. Na atualidade 23 é um teste, que o Vitor ainda não está em plena operação. Ele está com os próprios, como internamente no Supremo eles dizem, ele está estagiando no Supremo Tribunal Federal. Porque ele faz a análise do RE e, na sequência, uma pessoa confere. Ele está estagiando. Mas perceba, ele é um classificador. Isso tem muito problema? Pode até ter, em termos de modelagem, poderia seguir um tipo de governança melhor, mas isso, para mim, não é o problema mais sério. O problema é quando a gente pensa na terceira etapa, que é a transformação com o emprego preciso de novos meios de resolução de conflito. E a gente fala de Online Dispute Resolution, ODR, fala de IA propriamente com a atividade auxiliar ou decisória para decisões sensíveis. E aí a gente precisa estudar em profundidade a tecnologia para a gente primeiro perceber que IA não é tão simples assim. Porque a inteligência artificial, seja ela qual for, ela resolve problemas, mas ela não sabe o problema que ela está resolvendo. Como assim? Ela é um código matemático. Você vai alimentar, para cada situação você vai usar um modelo específico, a depender do problema que você estiver ali mencionando. Você tem que fazer um tratamento de dados. Você precisaria ter uma equipe, inclusive alguns vão defender em outros países que essa equipe, inclusive, fosse multiétnica, para evitar esse problema, por exemplo, como aconteceu com o Compés. E esse problema que aconteceu com o Compés não é isolado. Existem uma série de pesquisas empíricas que mostram que no tratamento médico, os algoritmos de IA que são utilizados nos hospitais, elas dão um tratamento pior para negros em relação ao brancos. E aí ele pega como dado o fato dessas pessoas terem menos internação, então ele acredita que essas pessoas estão num estado menos grave. Tem um tratamento preconceituoso também em relação à análise de crédito em bancos. O algoritmo também concede menos créditos para negros. Isso tudo nos Estados Unidos, que é o local no qual nós temos pesquisas empíricas com metodologia mais séria e mais consistente. Tem um caso de um mês atrás que um algoritmo que chama The Pixelizer, ele pegava as fotos pixeladas, ou seja, distorcidas de alguém, fotos digitais, e reconstruía o rosto. Ele pegou o Obama distorcido e transformou ele num cara branco. Quem tiver dúvida, é só colocar The Pixelizer Obama no Google, vocês vão ver esse caso. É um caso notório. E hoje, nós estamos no olho do furacão da discussão do policiamento preditivo, que as grandes empresas de tecnologia, IBM, várias que alimentam esse tipo de mercado, todas estão retirando os seus e falando que não vão subsidiar mais os governos do uso de reconhecimento facial. Porque erra. E erra de um jeito muito consistente. Semana passada prenderam um senhor negro em casa perante as filhas e ele não tinha nada a ver com o caso. O algoritmo localizou ele como um criminoso, identificou ele como um criminoso. E aí, quando a gente está diante de uma leitura, uma interpretação algorítmica, a nossa tendência é de acreditar que aquela resposta é uma resposta absolutamente neutra. Só que, para nós do direito, e aí eu volto a palavra para você, nós precisamos começar a refletir. Porque se a gente não refletir e não conhecer um pouquinho de tecnologia, a gente vai pensar na tecnologia como uma forma de obtenção de eficiência. A gente vai aumentar a métrica, vai ficar mais barato. Para quem gosta de análise econômica, é maximização de riqueza. Estou brincando. Entendeu? Eficiência, métricas, em termos de gerenciamento de passivo, vai ser sensacional. Só que a gente precisa perceber que aqui no campo do direito a gente está lidando com correção, com código deontológico, então a gente precisa ter umas preocupações maiores. Eu fui puxando aqui vários pontos de Erle aqui na tua fala, e o primeiro deles que me fez refletir é o próprio título aqui da nossa live, né? O juiz robô é neutro? Aí eu volto à pergunta, né?
Mas o juiz, pessoa física, é neutro? Sim, e essa sua fala é ótima, porque quase sempre, quando alguém vai fazer a reflexão em torno desses modelos algoritmos decisórios, a argumentação sempre começa com esse argumento. Qual? E esse é o argumento mais recorrente. Então, o primeiro argumento. Mas a análise de risco em alguns estados, como, por exemplo, Kentucky, nos Estados Unidos, com o uso do algoritmo de análise de risco, ele reduziu o nível de encarceramento, ficou mais barato para o sistema em relação a isso. O juiz, em análise de concessão, inclusive tem um texto do MIT Review de sexta-feira, eu te encaminho na sequência, se você já não viu esse texto, é um texto super interessante sobre policiamento preditivo, no qual, inclusive, eles vão dizer, ali abertamente, que, na verdade, os juízes humanos normalmente fazem uma análise muito rápida, muito assodada desses casos de habeas corpus, de liberdade provisória. Então, talvez seria mais conveniente, do ponto de vista estratégico do sistema, essa aposta ou a crença nesse uso de análise preditiva. Mas apesar desse argumento, entre aspas, pragmatista, ser um argumento, numa primeira abordagem cativante, porque a sua pergunta é qual? O juiz humano é neutro? A resposta é absoluta. Não. O juiz humano é enviesado, o juiz humano é preconceituoso, porque todo ser humano é. Não existe ser humano que não é enviesado. A ideia da racionalidade do ser humano, que inclusive é um pressuposto para a própria construção da ciência jurídica, é uma farsa. Porque desde os estudos de Tversky e Kahneman, pelo menos, da virada cognitiva da década de 70, nós sabemos que o nosso comportamento decisório é principalmente enviesado e heurístico, ele é automático. E isso por coisas muito simples. Só que nós, da área do direito, inclusive, a gente já deveria aprender lá nos primeiros períodos. Quando eu leciono nos primeiros períodos, eu sou professor na PUC e na UFMG. Quando eu dou aula na UFMG nos primeiros períodos, eu tento ensinar os alunos coisas muito básicas. Que, por caso do advogado, é muito relevante. Uma coisa é o que a gente chama de frame, né, ou enquadramento, que é como apresentar uma informação. Você pode falar a mesma coisa, que você vai gerar impactos diferentes nas pessoas. Eu até tenho um exemplo num livro meu, que eu falo, você virar para a pessoa e falar assim, por favor, com licença, posso passar? Ou você vai dizer, sai na frente. Você está dando a mesma informação, só que o seu enquadramento é completamente diferente. E o advogado, para ele conversar com o juiz, na medida em que você está tentando convencer o magistrado do seu ponto de vista, ele tem que ter framing o tempo todo, ele tem que pensar como apresentar a informação para gerar o maior grau de convencimento e efetivamente gerar toda a discussão contraditória como influência não surpresa. E que, inclusive, hoje a gente tem, inclusive, tecnologia, a ideia de legal design, visual law, conversa muito com isso quando é bem feito, quando é bem estruturado, como a pessoa sabe, inclusive, trabalhar viés e legal design com um pouco mais de cuidado. Mas então a resposta é, juiz humano não é neutro, nunca será, porque é da nossa essência. Só que a questão é que quando a gente começa a pensar em tecnologia, a gente pode estar falando de um emprego e de um erro que pode ser exponencial. E a gente está falando de um erro que não vai ser um erro de um juiz que é muito preconceituoso, de um juiz que é muito racista, que é muito misógino. Ele vai estar falando de um erro exponencial, porque todos serão se o algoritmo for errado. Então a gente está falando de um erro em cascata. E o pior, dentro do judiciário há uma crença que vai ser possível criar um modelo de IA que resolva todos os problemas dentro de um tribunal, por exemplo. E, na verdade, todas as pessoas que trabalham com tecnologia sabem que para cada situação, grosso modo, para cada tipo de tema que a IA fosse julgar, eu teria que criar um modelo de IA específico. Então, eu não consigo criar um modelo guarda-chuva que serve para tudo. Porque eu mudando as variáveis, ele muda a resposta. E o erro pode ser exponencial. Então, a percepção que eu tenho, e isso é uma fala, inclusive, de um amigo meu que é professor da ciência da computação, que ele fala assim, a percepção que eu tenho muitas vezes quando eu vejo o pessoal do direito falando de IA, é que eles estão fazendo como se faz em outras áreas. Como assim? Em outras áreas, às vezes, mexer com a agricultura, você coloca uma IA lá para fazer alguma coisa, ajudar na colheita de cana, sei lá, qualquer coisa. Se tiver algum problema na modelagem, você corrige no meio do percurso. Não está muito problema. Se for no caso do direito, se vocês fizerem isso, vocês vão estar arruinando vidas.
Uhum. Então, você vai ter que trabalhar com um nível de modelagem muito mais sofisticada, com uma equipe muito mais azeitada, com uma equipe de gente muito mais preparada, que não é uma equipe só de pessoal do ciência da computação e advogados. É uma equipe que ela precisa ser multidisciplinar até para eu trabalhar com as coisas básicas, que em termos de ética de IA, se estuda no mundo inteiro. A ideia de fairness, a ideia de transparency, a ideia de accountability, a ideia de impacto social, etc, etc, etc. Então, eu preciso pensar isso desde o design do modelo. E no Brasil, a ideia precípua é que eu estou criando isso para gerar um resultado. Qual o resultado? Eficiência e acabar com a crise do judiciário. Sim. É quase como se fosse uma solução, uma panaceia para resolver um milagre que vai sempre só não é nem romantismo, é por qual que é a palavra? É um viés otimista. Não é nem otimismo, é uma coisa meio romântica mesmo, que a pessoa acha que aquilo vai ser bom. Não gostaria de chamar isso nem de desconhecimento. É o fato de que ele não entende o jargão da tecnologia e como que a tecnologia funciona. Ele não tem a percepção efetiva dos riscos que estão ali envolvidos. Só que, e aí é o que eu venho defendendo, que eu preciso criar uma tecnologia de interesse público. O que é isso? Para o Marcos que está nos ouvindo, você que convive com ele, há uma discussão grande que está na moda hoje no Brasil, que eles chamam de processo estrutural, que é o que nos Estados Unidos eles chamam de litigante de interesse público, que é a percepção de que o processo civil não lida só com litígios individuais, patrimoniais e polares. Ele lida com litígios complexos que fazem alterações em infraestrutura, como é o caso do rompimento da barragem aqui em Minas, ou seja, é um processo que pode, inclusive, usar um tipo de técnica, que é a medida estruturante, para reestruturar situações de desconformidade. A ideia é análoga com a tecnologia. A tecnologia, normalmente, ela é pensada do ponto de vista privado. Então, a gente precisa de GPD, GDPR, etc, etc. A minha discussão e o que eu venho discutindo é que você tem que pensar numa tecnologia que tem um potencial muito grande, pode ajudar pra caramba, pode ajudar na crise, mas ela precisa seguir algumas etapas de governança, para que eu consiga oferecer, extrair dela o que ela tem de bom. Então, eu sou um entusiasta. As pessoas, às vezes, quando me vêm contando, às vezes, os dilemas que a tecnologia fica parecendo que, às vezes, eu sou uma pessoa contra. Pelo contrário, eu adoro, eu acho super divertido, inclusive. E eu acho que tem potencialidade muito grande, só que a gente tem riscos e a gente se leva os riscos a sério. Então, se eu não perceber que o emprego de tecnologia no direito deixou de ser instrumental, ou só instrumental, porque as pessoas da tecnologia falam assim, gente, eu estou vendendo uma facilidade aqui para você, eu sou dono de uma Legaltech e eu vou resolver um probleminha seu aqui, qualquer que seja, vou otimizar o problema do seu escritório, vou ajudar você a fazer pesquisa jurisprudencial, seja o que for. Mas ele, na verdade, ele está vendendo para você uma facilidade. E a pessoa fica encantada com aquela possibilidade de ter, por exemplo, uma pesquisa jurisprudencial pronta. Pô, isso é lindo. Só que a gente precisa começar a ver que essa tecnologia ela não é mais só instrumental. Ela muda os institutos. Ela muda. Então, só uma coisa muito singela. Olha a dificuldade que muitos profissionais menos afetos à tecnologia estão tendo com as sustentações por hiperoralidade. Sustentação oral. E você tem que usar o Cisco Webex, igual hoje mais cedo eu fiz aqui no meu tribunal aqui de Justiça de Minas Gerais. Você usa a plataforma, uma plataforma super simples, super amigável, ela não é problemática. Vários advogados têm dificuldade, vários desembargadores vão ter dificuldade. Só isso já muda o modo. Se você simplesmente chegar de frente à tela e fizer uma exposição oral, sem usar algum elemento de legal design, vai haver perda, porque isso é do cérebro humano, que você é profunda estudiosa, da ideia de viés, haverá perda, porque você não consegue prestar atenção muito tempo na tela. Você começa a pensar em outra coisa, igual o pessoal que está no meio da live deve estar pensando, não, estou com fome, o que eu vou fazer depois, etc. É do cérebro humano, a gente perde. Então, se você não usar durante a sua sustentação oral elementos gráficos, colocar um documento,
uma linha do tempo, uma coisa que o Cisco Webex permite, inclusive, que você projete, eu sei projeto, então, ó, tá aqui o documento tal, aconteceu isso e tal, não sei o quê. E, inclusive, é interessante que na hora que você está fazendo a exposição, você vê que os desembargadores param para prestar atenção, mesmo que por ser uma coisa diferente, ele vira e fala assim, o que é isso? Hoje, inclusive, hoje, mais cedo, o desembargador chamou um assessor e falou assim, olha isso aqui, que eram projeções que eu estava fazendo no meio da minha fala. Porque você como é que fala, compensa a perda da pluridimensionalidade do corpo com outros elementos. Mas isso te exige um nível de viés, por isso que eu brinco, as pessoas acham que eu falo com você também, que eu sei que você gosta de dar viés. Que a gente estuda um negócio que é psicologia, um negócio inútil, né? Não tem muita relevância. Se as pessoas soubessem o impacto que isso traz na sua prática, no seu dia a dia, para você enviesar ou desenviesar a pessoa, até para a vida isso. Então, isso é essencial. Então, assim, são tipos de estudos que eu falo que deviam estar ali no ensino do curso de Direito, para as pessoas saberem lidar, melhoraria, inclusive, o modo como elas... a gente teria uma visão muito menos preconceituosa das outras pessoas que nos acham chatos e tal, difíceis de conviver. Nós todos seríamos mais simpáticos, inclusive, em relação ao resto da humanidade. Eu acho que tudo que é novidade causa um pouco de... né, as pessoas procuram mais criticar aquilo que é novo do que, num primeiro momento, né, se apaixonar. Mas é o que eu digo, assim, quem começa a estudar análise econômica, seja tradicional, mas principalmente a comportamental, não tem como não se apaixonar. Porque você vai enxergar coisas que você faz na prática, que o seu colega faz na prática, que o juiz faz na prática, que você sabe que existe, mas não sabia que havia uma explicação psicológica para aquilo, que havia uma justificativa. E você vê o tanto que nós somos enviesados. Nossa! Como que a gente faz coisas assim, gente, não tem lógica que eu então, faria isso. É aquilo que eu sempre digo, né? O primeiro passo é tomarmos a consciência da existência de viés de heurísticas cognitivas, né? E como que esses elementos se inserem no âmbito do Poder Judiciário, seja o viés confirmatório, que a gente já fala aqui várias vezes, seja o viés do otimismo, que fomenta a litigância, né? E aí a gente chega aí no viés do algoritmo, que eu também não gosto desse termo, porque eu costumo chamar viés em algoritmo, porque o viés é de quem criou o programa ou do input que foi dado em relação aos dados colocados no algoritmo ou em relação ao resultado, né? São as três possibilidades, se eu não me engano, de você identificar onde que foi cometido o erro que gerou o viés em algoritmo. Então, o algoritmo em si, me corrija se eu estiver errado, Jerry, ele não é o problema, né? A fórmula matemática até pode ser, mas o viés do algoritmo é muito estranho, porque parece que o algoritmo tem um problema, né? Quando, na verdade, o viés, ele vai ser assim, viés, por exemplo, um problema de viés da representatividade no algoritmo, ou um outro viés de preconceito no algoritmo, ou seja, o viés pode ser vários. Pode ser vários viés que o algoritmo vai apresentar, né? Sim, você tem razão. Só que pode haver sim, um problema no modelo. O modelo pode ter tido um erro na hora de você colocar um peso ou na hora dele fazer um tipo de análise. Sim. Isso acontece. Então, às vezes, ele faz uma leitura inadequada. Por exemplo, tem um livro muito mas aí eu digo, o viés que ele vai gerar é um viés do algoritmo, sim, mas qual que é o viés? É um viés de preconceito? É um viés da representatividade? É um viés... Sim. Então, pode ser vários, inclusive. Exato. Pode ser a depender do modo como ele está sendo estruturado. Sim. Mas o problema, e que para mim é a questão mais séria, é a crença nessa supremacia que a tecnologia vai gerar. E, na verdade, no final das contas, tudo vai depender de nós. Tudo vai depender do ser humano. Então, agora, eu acho muito simplista, às vezes, as pessoas falam assim, mas a tecnologia vai ter uma função mais auxiliar. Mais ou menos. Porque aquilo, se eu tiver um modelo algoritmo que me dá uma minuta de decisão, na primeira delas, você confere.
na segunda Com você certeza. confere, na 10ª você confere. Mas aí depois o seu viés de ancoragem vai começar a Com gritar certeza. e aí você vai simplesmente Aham. começar a fazer assinatura eletrônica. Igual é feito hoje em dia fisicamente, né, Gerlia? Igual, É o exemplo que eu dou para os meus alunos. Quando a gente tocou na primeira vez num processo, e na minha época era tocar porque o processo era físico, então você ia desde a primeira página, olhava tudo a inicial, contestação, blá, 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 para descobrir no final que era uma intimação, né, quando a gente era estagiário. Aí depois você descobre, é só eu abrir de trás para frente. Então, aqui fica uma intimação, pronto, isso aqui não sei o quê. Aí chega a apelação no tribunal, que né, as pessoas que tomam as decisões, assessores, estagiários ou desembargadores, costumam fazer. E eu posso dizer isso porque eu já trabalhei no Ministério Público, por exemplo, e é uma forma que você vê que as pessoas fazem, ainda que inconscientemente. Você olha a decisão judicial, você olha a denúncia, você olha algumas peças no processo para confirmar alguma decisão sua, que é o que a gente chama lá de viés confirmatório, que o Gerry fala muito bem também no livro dele. Então a inteligência artificial tem um artigo do K. Susten, que é muito bom, depois, se tu quiseres, eu te encaminho, que ele inclusive cita o problema que você citou da identificação de potenciais reincidentes na área criminal. Mas no final ele chega a uma conclusão que, olha, você resolvendo o problema identificado, né, no algoritmo, ainda assim seria melhor você usar a inteligência artificial, controlar o algoritmo, do que afastar o uso da inteligência artificial no direito. Só que eu acho que a gente ainda está muito longe dessa fase. O Susskind, ele já defende há algum tempo, inclusive os últimos textos dele, até em coautoria com outros pesquisadores, eles vêm tentando defender isso. Só que o nível de auditagem para esse tipo de tecnologia, especialmente se você está diante de um tipo de modelo que a gente chama de rede neural, que é uma tecnologia que a gente chama de black box, ela é caixa preta, isso quer dizer o quê? Você sabe, a rede neural, ela não consegue explicar como que ela chegou à resposta. Ela pode ter bilhões de camadas e eu não sei onde que aconteceu o erro. Você vai descobrir o erro, como aconteceu no caso do Compare, depois que ele já fez inúmeras análises equivocadas, e aí você vê, deu problema. Sim. Só que eu não sei até que ponto que vale a pena a gente pensar nessa implementação num primeiro momento. Então, eu acho que primeira coisa, eu acho que em termos de gestão, a gente deveria estar preocupado muito com virtualização, muito com automação, como em alguma medida os tribunais estão fazendo, mas eu acho que agora os tribunais, especialmente com a pandemia, há, obviamente, uma visualização de todos que a tecnologia vai ter um avanço rápido de anos em poucos meses. Então, há uma aposta cada vez maior na IA, e aí até discursos mais otimistas, como, por exemplo, o Richard Susskind, que vai defender a ideia dos tribunais online, etc. Esse pessoal vai ganhar mais visibilidade e o pessoal vai apostar muito na tecnologia, nessa específica tecnologia, nesse campo, que é o campo da inteligência artificial. Só que ele, mesmo para o pessoal que trabalha com programação em alto nível disso, que trabalha com processamento de linguagem natural em alto nível, com análise de reconhecimento facial em alto nível, o pessoal que mexe com isso, com nível de sofisticação, todos eles têm os dois pés atrás. Eles falam, esse negócio não é tão simples assim. Porque na hora que o algoritmo ele vai te dar um output, de um jeito ou de outro. Se ele não conseguir fazer de um jeito, ele vai fazer uma outra opção. Que pode até ser interessante, pode ser uma inovação interessante. Tem aquele caso, e eu recomendo a todos que estão nos assistindo aqui, assistir um documentário, tem no YouTube, que chama AlphaGo, da história da criação pela DeepMind de um algoritmo que joga o jogo de tabuleiro mais difícil do mundo, que chama Go, é um jogo chinês. E em 2016, o AlphaGo, que foi criado por essa DeepMind, ele venceu o maior jogador, já tinha ganhado mais de 10 vezes o Go, campeão mundial, e ele venceu por 4-1 o Lee Sedol, que é esse cara. E esse foi um evento que eles falam que é o Sputnik da inteligência artificial. Porque o Go era um jogo, e é conhecido como um jogo de intuição. E o interessante, e eu vou dar um spoiler aqui,
que durante o jogo, na primeira partida, o AlphaGo, a IA, ele fez um julgamento, uma jogada na 37º movimento que ninguém entendeu. Todos os jogadores falaram assim, a máquina errou, nossa, deu pau. E, na verdade, foi essa jogada que nenhum jogador humano de gol faria que fez a máquina vencer. Uhum. Então, ele tem uma capacidade de aprendizado num determinado nível que é muito interessante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se quando ele corrige a falta de dados, pode, no caso do direito, que a gente está falando de um campo de decisão sensível, se seria bom ou ruim. Então, eu acho que a gente precisa de ter um pouquinho mais de cuidado, de compreensão, para que nós consigamos lidar com isso. Mas uma coisa eu digo para os seus espectadores. Nós estamos diante de um tipo de tecnologia que é uma tecnologia de propósito geral e que veio para ficar. A inteligência artificial vai gerar um impacto talvez maior do que a energia elétrica gerou, do que o motor de combustão gerou no início do século XX. É uma tecnologia que já está na nossa vida. A gente é governado algoritmicamente no nosso modo de pensar. Até nas próprias, o nosso comportamento, em alguma medida, é gestado, nós somos hackeados o tempo todo. Tem uma autora americana que chama Shoshana Zuboff, tem um livro sensacional, chama A Era do Capitalismo de Vigilância, no qual explica, inclusive, esse mundo no qual nós somos objeto de captação de dados e controlados em grande medida. E isso é uma verdade, não é uma teoria da conspiração. É porque, perceba, a gente fornece os dados gratuitamente o tempo todo. O tempo todo, a gente está aqui oferecendo dados, curtindo os outros, compartilhando, tudo de modo inocente. Só que as pessoas não sabem os riscos que elas estão correndo quando elas estão fazendo esse tipo de coisa. Então, a própria exposição, quando você começa a estudar isso, você fica, num primeiro momento, paranoico, eu falo por experiência própria, você fica absolutamente paranoico, e você diz, eu perdi. Aí depois você vira que realmente você se não tem saída. Você se reifica, a não ser que você vá para uma floresta sem conexão, é uma opção, né, por óbvio, mas é uma opção que eu acho que não vai dar muito certo. Então, e aí você tenta ter um pouquinho mais de bom senso no modo como, inclusive, você usa as redes sociais, etc., para você não ser a principal vítima da rede social. Porque, como diz o Harari, nós somos hackeados o tempo todo. E se nós não tivermos, inclusive, uma autocompreensão de como o que é importante para nós, o que nos deixa bem, o que nos deixa felizes, essas plataformas vão saber mais de nós do que nós mesmos. E nós podemos ser, inclusive, controlados do ponto de vista sistêmico de um jeito muito terrível, através do que um autor como Byung Han chama de poder inteligente, que ele fala que é o poder que te sujeita sem que você perceba que você está sendo controlado. Ele fala que a internet, no final das contas, diversamente do que se acreditava que ela faria, que acreditava que em 1984, né, o Orwell, que você seria controlado, como na China em alguma medida, um estado totalitário tecnológico. Na China é assim. Mas nós, do Ocidente, nós somos controlados de modo diferente. A gente é convidado o tempo todo a nos manifestar, a curtir, a falar, e inclusive gera coisas terríveis, a polarização, hate speech, etc., que é estudado também de modo muito sério hoje nos impactos dessa tecnologia no direito. Mas, para mim, eu acho que esse é um campo encantador, do ponto de vista jurídico, essencial. Para quem gosta de viés, é um prato cheio, porque o que os programadores, grosso modo, fazem é pegar os nossos vieses e criar plataformas amigáveis que nos mantenham nelas o quanto tempo for possível, porque com isso ele vende produto para a gente, capta dado nosso, gratuito, etc. Então, e ao mesmo tempo é uma forma de você auxiliar, inclusive, na própria moldagem do sistema jurídico. Para nós, que estudamos, que temos uma preocupação acadêmica, advogamos, mas temos uma preocupação acadêmica mais séria, é um jeito, inclusive, de acabar com e tentar ajudar as outras pessoas daquilo que um autor francês chama de analfabetismo funcional digital. A gente não consegue mais ler o mundo digital. Mesmo tendo uma formação específica numa área como a nossa em direito, a gente não consegue entender a complexidade que esse ambiente gerou,
que tem novos poderes. Tem uma briga agora entre a China e os Estados Unidos, uma briga tecnológica, por quem vai ter a inteligência artificial mais. E, no final das contas, vai criar uma polarização que você vai se vincular à tecnologia americana ou se vincular à tecnologia chinesa. E, no meio disso, não tem ninguém. E nós somos, coitados, meros objetos de captação, peões que estão sendo movidos. E, Djaila, então, fazendo um breve resumo aqui, né, da nossa live. O juiz, pessoa física, não é neutro. Por sua vez, o juiz robô não é neutro. Também isso é não muito mais perigoso ainda quando nós estamos lidando com pessoas, né? Porque o resultado ele vai ser sobre alguém, né? Então não é um simples número de processo e ainda mais decisões produzidas em massa, ou seja, né? Como você muito bem falou, não é um juiz enviesado, é um algoritmo que vai se sobrepor a milhares e milhares de pessoas, talvez, né? Não sabemos. E aí eu te pergunto, né, Djaila, como que nós podemos, principalmente os advogados, agir a partir desse momento, desse contexto, hoje e para um futuro a médio e longo prazo? Não, primeira coisa, eu acho que o advogado ele precisa perceber o seu nível de adaptação. É aquilo que, na verdade, na área do direito, nós somos todos long life learners. Nós somos aprendizes de vida inteira. Ou seja, nós estamos aqui para aprender o resto da vida, nós não vamos parar de aprender. Nós temos que ter uma capacidade adaptativa em relação à tecnologia, então não dá para ficar com rejeicionismo irracional, como diz o próprio Susskind. Você precisa entender e criar formas para... Então, por exemplo, tem uma fala muito recorrente, esse negócio de videoconferência é prejudicial, vamos boicotar. É um movimento refreado. Você pode usar mecanismos como legal design, etc., uma coisa assim. Então, a questão, eu acho que é a seguinte: você precisa perceber que entender tecnologia hoje é o básico do básico. Então, você tem que buscar referencial para entender o mundo que a gente está vivenciando. É um mundo principalmente tecnológico, e no qual isso não significa que você precisa virar programador, não. Eu não tenho nem vocação para isso, particularmente. É que você precisa entender como a tecnologia funciona para você conseguir conversar e usar do direito para que o direito, inclusive, ele mantenha o seu código intacto. Aquela ideia de autonomia do código do direito em relação aos outros sistemas, que é algo, para mim, importante, eu acho que isso é essencial. Senão, a gente vai pegar o código da tecnologia, que é um código completamente diferente, o jeito deles pensarem é completamente diferente. Eles pegam, eu vou aumentar a cuidade aqui de 82% para 90%. O raciocínio deles é um raciocínio de precisão. E eles, às vezes, eles não estão ali notando que aquilo pode gerar um impacto na vida de muita gente. Então, eu acho que o advogado ele precisa pensar em se adaptar. Tem coisas muito simples que ele precisa se adaptar, nesse ambiente, inclusive online, mas ele precisa começar a entender melhor e mais. Eu acho que há uma necessidade que os órgãos de classe eles comecem a conversar nos tribunais que estão criando os modelos, algoritmos, para eles terem uma participação com gente que conheça do métier. Porque se não houver essa participação desde o modelo, desde o design, design a partir do cidadão e do ordenamento jurídico. Isso é básico em tecnologia. Sim. Não dá para você pensar em modelo pensando em resultado e depois corrigir os problemas. Sim. Uma coisa é você fazer isso num meio igual foi o PJE, outra coisa é fazer isso com uma IA. Não dá para fazer. Bom, então acho que o pessoal aqui compreendeu, né? Tinha algumas perguntas aqui. Esse é sempre o maior dilema, porque falar desse tema para nós, eu sempre tento ser didático, nem sempre eu consigo. Eu espero que hoje eu tenha conseguido para tentar, pelo menos, despertar o interesse no seu público. Eu já sou enviesada, né? Então, para mim, você foi super didático e claríssimo. Mas sempre é um assunto mesmo que demanda um pouco de atenção até quando a gente vai falar sobre ele, né? Porque, principalmente quando eu comecei a estudar análise econômica e depois fui dar aula sobre isso e análise econômica comportamental, eu sempre procuro fazer assim uma linha do jeito mais didático e possível para que todas as pessoas entendam. Mas fique tranquilo que as suas colocações foram super didáticas, foi muito bom.
E a gente já tem só mais 10 segundinhos aqui, Gerli. Então, eu queria só te Um beijo agradecer. e um abraço para Muito todos. obrigada por tudo. E vamos marcar um outro momento para falar mais de tecnologia e mais de processo, É porque a um gente já prazer. ficou aqui morrendo de vontade.